Bom, dando sequência para a palestra e principal evento da noite, a gente gostaria de anunciar o nosso palestrante, e aqui preparado também um texto em conjunto com o nosso companheiro Caio Nakayan. Hoje nós queremos apresentar alguém que transformou a própria história em propósito. Felipe Medeiros Arantes, conhecido como Felipe Sertanejo, é mais do que um ex-lutador de MMA. Ele é a prova de que a disciplina, fé e determinação podem levar uma pessoa a novos caminhos. Dentro do octógono, aprendeu a nunca desistir. Fora dele, construiu uma vida baseada em valores como marido, pai e alguém comprometido com a família. Empresário e cidadão comum, Felipe decidiu dar um novo passo, sair da zona de conforto e lutar por algo maior. Não como um político tradicional, mas como alguém que conhece a realidade das pessoas e quer fazer a diferença de verdade. Sua trajetória é marcada por superação, coragem e propósito. E hoje ele leva essa mesma garra para representar e lutar por uma sociedade melhor. A todos eu peço uma salva de palmas. Felipe Sertanejo, um lutador dentro e fora da vida. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria agradecer o Caio, presidente, pelo convite. Me sinto muito honrado em estar aqui. É a terceira vez que eu estou na Rotary. Estou achando que Deus está me preparando algum caminho aí, porque é a minha terceira visita muito próxima, né? Então a Rotary está cada vez mais perto de mim, da minha história. Então, queria agradecer de coração, dizer que acho que eu nunca. Eu não digo que é uma palestra, eu digo que eu conto um pouco a minha história e eu vou falar mais das minhas derrotas do que as minhas próprias vitórias. Por que que eu vou falar mais das minhas derrotas? Porque é aquele velho Jardão, é na derrota que a gente aprende muita coisa. E a vitória, muitas vezes, a gente levanta um troféu, põe uma medalha no peito, mas no final das contas, aquilo não te ensinou nada. Então é nas derrotas, é nas quedas, nas minhas lesões que eu tive durante toda a minha carreira, que eu aprendi e estou aqui. E eu costumo dizer que a minha vida, ela literalmente, ela é baseada em fé, luta e coragem. Longe de pregar qualquer religião aqui, acredito que aqui seja um espaço onde temos várias religiões, mas sou católico, respeito todas as religiões, e eu digo que a fé literalmente foi o que me deu a sustentação para estar onde eu estou hoje. Não vou ficar falando muito dessa parte, mas eu costumo dizer que a fé me preparou algo que os meus olhos jamais poderiam imaginar um dia. Eu nunca imaginei chegar no UFC, eu nunca imaginei ser um político, eu nunca imaginei estar ao lado de grandes políticos. Eu tinha nojo da política. E eu cresci literalmente num ambiente onde os meus pais diziam que política não se discute. Acredito que a nossa geração, a minha geração, a geração de alguns aqui, escutou isso e passou isso para os filhos, que político é vagabundo. E infelizmente a gente, pelo menos na minha casa, eu nasci com essa visão. E vou pular um pouquinho minha história, depois eu vou contar rapidamente, bem breve, passando um pouco para minha história, mas quando eu tive contato depois com a verdadeira política, com pessoas que de fato querem mudar esse país, eu entendi que tudo que eu passei dentro de um tatame foi, na verdade, uma preparação para o pior, que é a política. Afinal de contas, quando eu estou dentro de um tatame, eu tenho um adversário, eu sei quais são as vitórias, eu sei o que o cara é bom, eu sei o que o cara é ruim, eu sei o que o cara não é bom, e eu me preparo para aquilo, mas a política é algo completamente diferente, porque é uma guerra que você apanha de todo lado. E é uma guerra desleal, onde eles atacam a sua família, atacam os seus filhos, simplesmente por você pensar diferente. Hoje nós estamos vivendo uma polarização muito grande na política, e eu tenho me preparado cada dia mais, tenho os pés no chão e eu digo que eu não sou o melhor político, porque eu estou me preparando para ser um dos melhores, assim como eu estava no começo da minha carreira. Eu deixei uma frase de São José Maria Escrivá, que ele é o fundador da obra, mas eu vou deixar essa frase um pouco mais para o final. Que a tua vida não seja uma vida estérea, ser útil, deixa rastro. Essa frase, ela praticamente todos os dias que eu acordo, ela está no fundo de tela do meu celular e eu leio porque ela me traz um propósito da minha vida, mas eu vou deixar um pouquinho para o final para vocês entenderem. Eu sou casado com uma jornalista, Lucilene Caetano, que era apresentadora da Band. Sou pai de 4 filhos, 3 meninos e agora temos uma menininha de 11 meses. Acho que minha esposa está grávida, que ela está meio brava ultimamente. Vou passar um pouco para minha carreira para vocês entenderem como é que eu surgi. Essa frase ela marcou muito a minha vida, porque eu não fazia ideia como que eu ia palestrar, como que eu ia falar com as pessoas. Eu acho muito difícil falar com as pessoas.
E aí eu comecei a contar da minha vida, comecei a falar como é que eu entrei num tatame, como é que eu fui pro Muay Thai, pro Jiu-Jitsu, como que foi as minhas quedas, o que que eu quebrei, porque eu sou praticamente todo quebrado, parece que não, mas eu sou. E aí eu lembro que um cara que me convidou dessa palestra, ele chegou para mim e falou: "Cara, as pessoas não estão interessadas na sua história. As pessoas estão interessadas no seu resultado." Eu entendi um pouco, é claro que eu não consigo falar quem eu sou e o porquê que eu estou aqui sem passar um pouquinho pela minha história. Eu vou contar um pouco o início da minha carreira. Eu comecei no Muay Thai, eu não sei se vocês entendem um pouco de luta assim, mas Muay Thai é praticamente um vale tudo de pé, onde você pode dar cotoveladas, joelhadas, socos e chutes. E eu comecei com 13 anos de idade, obviamente passei por todo aquele processo que toda criança passa, judô, foi para taekwondo, mas eu me encontrei de fato e eu entendi que o meu propósito era dentro do Muay Thai. Comecei a lutar durante praticamente a minha adolescência inteira, abdiquei de coisas que todo mundo da minha idade estavam fazendo, indo para baladinha, indo para os lugares, e eu literalmente abdiquei da minha adolescência para viver o tatame. Não me arrependi, graças a Deus, tudo que eu construí foi por causa de um tatame. E eu comecei a me destacar no Muay Thai. Só que chegou um determinado momento da minha vida que eu tinha 16, 17, 18 anos e aquilo não estava mais me sustentando. Eu lutava, por exemplo, lutas de 3, 4, 5 lutas na noite, eu ganhava 50, 100, R$ 150 para lutar. Não pagava, cadê o dentista? Entendi? Não pagava o dente que eu perdia na luta. Então eu tinha um prejuízo na luta. Então eu pagava literalmente para lutar. Eu comecei a fazer parceria com os dentistas. Falei, cara, eu vou lutar, você sabe que provavelmente eu vou vir aqui sem um dente. E eu comecei a me ajeitar nessa época. Então foi muito difícil o começo da minha carreira. E foi quando eu literalmente sofri a minha primeira queda. Essa queda eu entendi que a minha vida ela ia ser baseada em quedas. E é óbvio, quanto mais Deus te prepara, mais quedas a gente vai ter, né? Então, eu comecei a lutar Muay Thai, eu entendi que o Muay Thai era muito difícil, migrei pro MMA, e ali eu entendi que, eu falei, cara, eu sou muito bom no Muay Thai, eu já estava ganhando praticamente de todo mundo no Brasil inteiro, e o MMA na época, que era o Vale Tudo, para quem não sabe, o MMA é o Vale Tudo, ele pagava um pouquinho mais, pagava R$ 500, R$ 600, pagava um pouquinho mais, eu falei, não, eu vou pro MMA para ganhar um dinheirinho a mais. E na minha primeira luta, eu tomei um cacete. Eu apanhei muito na primeira luta. Porque eu era bom no Muay Thai. Mas o MMA é uma coisa completamente diferente, embora ambos sejam artes marciais. E aqui é o que eu deixo, o que eu aprendi, né? Que eu precisei descer um degrau, entender que aquele mundo era completamente diferente do mundo que eu estava acostumado, embora ambos sejam lutas, as regras, estratégias, treinamento, tudo é diferente. Eu estava conversando com alguém hoje sobre isso, que às vezes cada um no seu lugar, um engenheiro no seu lugar, e é exatamente isso. Eu precisei adequar a minha vida inteira, entender, descer um degrau, literalmente porque eu tive a minha primeira queda. E aí, esse cara aqui, ele é o meu treinador, Diego Lima, um dos maiores treinadores do mundo. Hoje nós somos donos da maior equipe da América Latina, nós temos 16 atletas do UFC. E ele foi um cara que literalmente não deixou eu desistir. Ele sabia do meu potencial muito mais do que eu. E eu costumo dizer que nós já escutamos aquela frase de que você é a média das 5 pessoas, das 3 pessoas que estão ao seu lado. Mas eu costumo dizer que além disso, de você ser uma média, você precisa estar do lado de uma pessoa que lembra quem você é e lembra para onde você está indo. E esse cara, eu lembro que todos os dias ele lembrava literalmente para onde eu estava indo. Porque a luta é muito difícil. As pessoas veem aquela luta, 5, 10, 15 minutos, mas aquilo lá é só a ponta do iceberg. A gente treina 6, 7 horas por dia. E as pancadas vêm muito mais no treino do que na própria luta. E eu lembro que eu deixei até essa frase, eu vou ler, esteja do lado, alguém que confie mais em você do que você mesmo, alguém que enxerga um potencial que muitas vezes você duvida que tem, e são essas pessoas que vão te levar para o próximo nível. Eu costumo dizer que se não fosse esse cara, se fosse um outro treinador, provavelmente eu não estaria onde eu estou. Tem uma história na minha vida que eu acho que isso aqui, ela reflete muito a vida de todo mundo, né? Que quando a gente está muito perto de alcançar os nossos objetivos, a gente acaba desistindo. A minha primeira luta de MMA, que literalmente eu ia ganhar dinheiro, eu ia ganhar US$ 1.000 na época,
Após eu ter praticamente desistido de lutar, eu conversei com o meu treinador, falei, cara, eu fiz tudo o que eu pude. Eu tenho 20 anos de idade, tinha arrumado uma namoradinha na época, não conseguia pagar o cinema pra ela. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso crescer. E aí ele falou, eu preciso de uma chance. Eu preciso que você me dá uma chance. E ele arrumou uma luta pra mim nos Estados Unidos, onde eu ia ganhar US$ 1.000. Ali eu entendi que era uma resposta de Deus. Falou, cara, realmente o seu momento chegou. Só que faltando 2 semanas para a luta caiu. Meu adversário se machucou. E a gente sempre põe a culpa em Deus, né? Tudo é Deus, porque Deus falou isso, Deus falou aquilo. Mas eu acho que o diabo fala muito mais com a gente, tentando puxar a gente para trás do que Deus, né? Então todas essas coisinhas que a gente fica ouvindo no ouvido, muitas vezes é ele tentando tirar aquilo que você nasceu para fazer. E aí eu lembro que eu tava muito próximo, só que eu desisti literalmente. Eu sentei com ele e falei, cara, eu não quero mais e eu preciso de um tempo, eu preciso parar, eu preciso trabalhar, arrumei um emprego, minha mãe tinha arrumado um emprego pra mim na época. E eu parei de treinar com 20 anos de idade. Eu, dos 13 aos 20 anos, já tinha lutado praticamente no Brasil inteiro, eu acabei desistindo. E aí eu lembro que passaram 2 semanas, ele me ligou, chorando, e ele falou, cara, Deus derrubou a luta da sua vida. Mas para ele não era a luta da sua vida. A luta da sua vida acabou de chegar no meu e-mail. Você é o mais novo contratado do UFC. E ali aquilo para mim foi, cara, como assim? Eu tinha acabado de desistir. Eu tava literalmente esse cara, bem perto de conquistar os meus sonhos. O UFC, para quem não sabe, é a Copa do Mundo do MMA. Hoje, os maiores lutadores do mundo sonham em lutar no UFC. E eu fui o primeiro paulista a ser contratado no UFC, no retorno de 2011. Eu literalmente abri um card onde tinha Anderson Silva, José Aldo, os maiores lutadores do mundo, e eu fui o primeiro cara a pisar naquele octógono. Olha que loucura, eu tava praticamente desistindo. Quando veio o contrato, essa foi a minha primeira pesagem, a minha luta passou na Globo na época. E a minha vida dali adiante, eu não vou contar muito do UFC, mas tive altos e baixos, ganhei, perdi. Muitas vezes o plano não dá certo, por Deus tem algo maior pra gente. Afinal de contas, ele enxerga o verdadeiro potencial que existe em nós. E essa frase também ela me marca muito, porque eu sempre foquei em ganhar dinheiro, em sustentar uma casa, sempre quis ter famílias grandes, sempre fui apaixonado por criança, mas Deus tinha algo muito maior para mim. Então, às vezes, quando a gente está num momento muito difícil na nossa vida, focando em alguma coisa, talvez esse não seja o plano de Deus para nossa vida. A gente precisa pôr os pés no chão, dobrar os nossos joelhos. Não tem como eu não falar de Deus nessa conversa. Não é uma palestra, é uma conversa, porque sem ele acho que nada na minha vida faria sentido. E aí, uma vez eu fui, engraçado que eu fui conversar com os meninos numa igreja, e aí eu lembro que o menino falou, ele já treinava Muay Thai na época também, ele falou, cara, o que que você fez para entrar no UFC, né? Eu falei, cara, eu fiz o que a maioria das crianças não fazem. Eu fiz o que a maioria dos adolescentes não fazem. Eu abdiquei de coisas que as pessoas fazem e eu segui um outro caminho. O outro caminho ele é muito mais difícil, né, Caio? Ele é muito mais difícil. Eu sei o que eu passei. Eu sei as minhas lesões. Eu sei os pinos que eu tenho espalhados pelo meu corpo inteiro. Mas é um caminho que, de certa forma, me deu tudo aquilo que eu tenho. E é o que eu falei, fazer as coisas que as pessoas não estão dispostas a fazer. E essa frase, ela é muito interessante. Eu li num livro que o sucesso deixa rastros, né? E é o que eu falei para os meninos. Eu falei, independente do que cada um aqui vai fazer na sua vida, se você quer ser um engenheiro, um advogado, um médico, existe alguém da sua área que teve sucesso. Alguém que você tem que se espelhar. Estude a vida dessa pessoa, porque o sucesso deixa rastros. E eu literalmente segui os rastros das pessoas que eu conhecia do meu lado, ao meu redor, que tinham passado por dificuldades para chegar no UFC. Eu vou mostrar uma foto aqui que é essa aqui, ó, que é um sacrifício invisível. Para quem não sabe, eu peso 78 quilos, 77, 78 quilos. E eu lutava na categoria até 61. Ou seja, eu precisava perder 17 quilos. Então imagina que se hoje o UFC me ligasse, falou, ó, você vai lutar aqui 30 dias, aqui 20 dias, aqui 40 dias, eu precisava perder do meu corpo 17 quilos. E não tinha manjaro na época não, tá? Era mais difícil. Eu não sei se vocês já ouviram falar no processo de perda de peso de atleta.
É uma das coisas mais horripilantes que existe. A gente passa por mais ou menos 3 semanas numa dieta onde você perde o máximo de gordura possível, chegando a 3, 4% de gordura no corpo. E quando o médico fala chega, você não pode mais perder gordura, você passa pelo processo da desidratação. E o que é desidratação? A gente passa uma pomada no corpo que abre os poros do corpo, coloca uma roupa onde os seus poros não conseguem respirar e você entra dentro de uma sauna. E ali você fica cozinhando por horas e horas e horas e horas. Existe esse processo e existe um outro processo que é o que eu fazia, que é um pouco pior, que a gente costuma falar que é o cozinha frango. Nós entrávamos numa banheira, mais ou menos 60 graus, a gente colocava 20 quilos de magnésio e álcool. Por que que acontece? O magnésio ele puxa toda a parte da água interna do seu corpo. Então o seu corpo ele fica literalmente dentro de uma banheira tremendo enquanto a água sai. E ali você perde basicamente 7, 8 quilos em 2, 3, 4 horas. Isso é desumano, mas é o que eu costumo falar. É o sacrifício que ninguém vê. Porque a luta em si, quando a gente está lá dentro, a gente já passou por tudo isso que é o pior. Mas a luta é literalmente dentro de uma sauna, dentro de uma banheira. Então, percebe que eu passei por tantas coisas na minha vida que eu acho que foi me preparando para viver o momento que eu estou vivendo hoje. Hoje, às vezes, eu tomo pancada do independente de esquerda, direita, que eu não quero levar para esse lado, mas eu sou um cara de direita, e às vezes a esquerda bate em mim e fala: meu amigo, eu já apanhei tanto na minha vida. O que é você para bater em mim? E esse foi um dos motivos que eu acabei decidindo me aposentar. Meu filho nasceu, eu casei, conheci a minha esposa graças à luta, tive o meu primeiro filho, e esse processo ele é muito danoso, não só para o corpo, como para o cérebro. Nós estávamos conversando, tem um filme muito famoso que eles descobriram, inclusive eu também tenho esse problema na cabeça, que chama ETC, Encefalopatia Traumática Crônica. Estudaram, acho que o doutor sabe muito bem disso. Eles estudaram os jogadores de futebol americano e eles passaram a perceber que sempre quando o lutador se aposentava, uma boa parte desses lutadores cometiam suicídio, enquanto a outra parte estava agressivo com a sua família, com os seus filhos, e o médico ele começou a estudar o cérebro desses atletas de futebol americano e é ele que descobriu essa doença. E aí é o que eu falo para todo mundo. Se o jogador de futebol americano está condenado a ter uma encefalopatia traumática crônica, quem diria nós, lutadores de MMA? E eu conheço muitos atletas que passam pelo mesmo problema. Inclusive, fiz uma das melhores lutas da noite no UFC de Fortaleza contra o cara chamado Godofrey Pepei. Ele se matou também. Então tem todo esse trauma do esporte. E as pessoas falam, cara, mas você parou muito cedo. Eu parei com 30 anos de idade. Eu fui um dos atletas que mais me aposentei cedo, mas porque eu já tinha conhecimento do que poderia acontecer com a minha cabeça. Nasceu meu primeiro filho, minha mulher não gostava muito da ideia de eu apanhar também. E aí foi juntando tudo na balança e eu decidi realmente aposentar as minhas luvas. Não me arrependo, acho que foi um momento onde eu fiz grandes amigos, que eu amo essa frase de São Tomás de Aquino, que amigo é aquele que ama as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. E é nesse momento da sauna que eu falo que nós temos que ter pessoas que lembram para onde a gente está indo, porque ele é o único momento na vida de um atleta que o atleta pensa em desistir. Imagina que você ficou 6 horas dentro de uma sauna, fazendo sauna, banheira, desmaiando, porque a gente desmaia, é normal desmaio. Aí te acorda, joga água. Tem médicos do lado, tá? Não é, a gente também é tão doido assim. E aí você sobe na balança, já praticamente carregado, o cara fala, falta 1 quilo para você perder. Você fala, cara, mas não tem como mais. Então é nesse momento que a gente tem que ter uma equipe boa, pessoas boas que lembram exatamente para onde a gente está indo. Por isso que a Shootbox hoje é uma das maiores equipes. A gente costuma dizer que o sol, essa frase de que o sol nasce para todos, pelo menos dentro do tatame é uma grande mentira, né? O sol nasce para aqueles que estão dispostos a ver o sol, para aqueles que estão dispostos a passar por isso, aqueles que estão dispostos a perder e se levantar. E aí, eu já estou chegando basicamente, está um pouquinho tarde, eu queria deixar também assim, essa frase eu tinha ela escrita no meu quarto, qual é o seu motivo?
E a gente precisa ter um motivo muito grande, né, para a gente poder levantar todos os dias e seguir os nossos sonhos. Porque sem um motivo, a gente costuma, na primeira queda, achar que a gente volta para aquela parte onde o cara está praticamente caçando diamante. Então a gente acaba desistindo literalmente dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. E assim como eu quase desisti dos meus. O esporte, ele é um esporte de alto rendimento, mas ele tem prazo de validade. As pessoas têm um coach aí, acho que vocês devem conhecer, não vou citar o nome dele aqui, que ele fala, ele vende um curso, ganha milhões nesse curso. Inclusive, eu comprei para entender um pouco o que ele fala. Ele falava, tem uma vida de alto rendimento. É basicamente o curso principal dele. E é uma grande bobagem o que ele fala, porque alto rendimento, você não consegue viver em alto rendimento. Alto rendimento é você ultrapassar os limites humanos. É você fazer coisas que o seu corpo não aguenta. Perder 17 quilos às vezes em 20 dias não é humano, é desumano. Isso é alto rendimento, que tem que ter um prazo de validade. E o meu prazo de validade chegou. E o que acontece? Nós estávamos conversando, tem muitos atletas que têm problema na cabeça, problema de fala, problema de dicção, problema de andar. Por quê? Porque os caras não entenderam o prazo de validade. Porque o esporte, principalmente o MMA, ele dura de 10 a 12, 15 anos no máximo. Então eu falo, cuidado com esse jargão. Essa é a minha família, minha esposa, minha pequenininha, e acho que tem mais um ali na barriga. Eu costumo dizer que esse é o maior presente que o tatame me deu, porque foi através do UFC que eu conheci minha esposa, que eu tive os meus filhos, e, e de todas as vitórias, de todos os troféus, todas as medalhas, de todo o dinheiro que eu ganhei na minha vida, eu acho que nada se compara a isso. E por isso que eu deixei essa frase por último, que a sua vida não seja estéril, não no sentido de fazer filho, mas que a gente deixe algo para a humanidade. Antes de você querer deixar filhos, você precisa ser estéril para as pessoas ao seu redor. Eu vejo muitos políticos dizendo que querem mudar o mundo, querem mudar o Brasil, que querem fazer isso, mas a casa dessa pessoa é totalmente desordenada. O cara não olha para o filho, o cara é enfim, é separado da mulher, brigou com a mulher, tem filho com 4 mulheres diferentes, mas ele quer mudar o Brasil. Então eu amo essa frase. Eu procuro não ser só estéril quanto a filhos, mas ser útil para as pessoas e deixar um rastro para a humanidade. Dizer que a política hoje, ela veio no momento onde a minha vida não tinha muito sentido mais, porque tudo aquilo que eu fiz durante toda essa trajetória que eu passei para vocês, eu literalmente aposentei a luva com 30 anos de idade. E aí surgiu um cara na minha vida, que acho que vocês conhecem, chamado Nicolas Ferreira. O Nicolas é um grande amigo meu, que eu conheci antes dele ser vereador. E quando eu estava com 3 filhos, a nossa pequenininha ainda não tinha nascido. O Zion, que é o menorzinho de lá, ele tinha mais ou menos 1 ano. Nós estávamos querendo sair do Brasil, nós íamos morar no Texas. E acho que a minha vida ia estar muito boa se eu tivesse lá. Mas a nossa vida ela não tem que ser boa, a gente tem que carregar a nossa cruz, a gente tem que ser útil. Foi quando ele me falou uma coisa que eu acho que ligou uma chave e eu entendi o porquê que eu passei por tudo isso. Ele falou, cara, mas você que lutou tanto, você que levantou tanto a bandeira do seu país, por que não lutar agora do outro lado, dentro da política? Ajudando as pessoas, sendo útil para as pessoas, trazendo tudo o que você teve de conhecimento do esporte para a sociedade. E ali mudou uma chave e eu entendi, conheço o Nicolas há muitos anos, é um menino de ouro, literalmente, tudo aquilo que vocês veem nas redes sociais é potencializado por 1000. É um cara que tem um coração gigante, está levantando uma nação de políticos novos, pessoas que querem de fato mudar a nossa sociedade. E hoje eu ainda não sou vereador, mas muito provável no final do ano eu assumo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Amo esporte social. A gente estava falando muito de projeto social aqui. Eu queria deixar literalmente as portas do meu gabinete aberto para o que vocês tiverem de projeto. Eu amo isso, estou amando a política. E eu costumo dizer que na política nós vamos ter contágio com o mal. Aliás, nós vamos ter contato com o mal. A gente só não pode se contagiar. Não tem como. A política que a gente conhece, suja, ela existe. E ela é desanimadora. Mas se tem uma coisa que eu coloco todos os dias meu joelho no chão e eu peço para que Deus faça, é não me deixar contagiar pela essa sujeira da política. Então, deixo aqui meu agradecimento mais uma vez ao Caio, ao presidente.
estou de portas abertas. Acabei falando um pouco mais da minha carreira, mas só para vocês entenderem o porquê eu estou aqui. E a minha parte política se resume basicamente isso. Houve um cara chamado Nicolas Ferreira que me levantou e é por isso que eu estou aqui. Obrigado a todos.